da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que trata: fora da caridade não há salvação. No item 10, fala o seguinte: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida, e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, ó benditos do meu Pai, vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima da ordem divina, de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia do homem, não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar em vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem é necessário, ou é preciso sempre, a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia, a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todo aquele ou todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Isso foi dito por Paulo Apóstolo em 1860, na cidade de Paris. E esse item 15 é o final do capítulo, né, que nós nos referimos. Hoje em dia, a gente se encontra em meio... Hoje em dia não, sempre, né? Sempre, porque a providência divina permite o livre-arbítrio, permite o livre pensar, permite
fazer alguma coisa até o limite de até o limite onde aquela pessoa já deveria ter colhido informações suficientes para saber que aquilo dói na pele do outro, que aquilo incomoda na pele do outro, que aquilo provoca danos na vida do outro. Há alguns relatos na literatura espírita, particularmente na produção de Franciscano Xavier, aonde uma mãe tentando, veja bem a palavra, mãe, porque mãe é algo especial. Ela, o seu filho, faz todo o possível. Se pudesse, arrancava o coração do peito e dava para a criança comer. E no mundo espiritual, depois de várias encarnações, onde a mãe tenta facilitar, né, o crescimento, a evolução do filho, chegam os amigos espirituais de uma condição intelecto-moral mais avançada, mais evoluída, capaz de ver o bem maior de todos nós. Chega para ela e fala assim: olha, minha filha, infelizmente, você perdeu o direito de interferir na vida do seu filho, porque você está prejudicando ele. Certamente você está se desdobrando, fazendo, mas ele vai ter que passar por algumas privações, algumas dificuldades, que sem a sua interferência vai ficar mais fácil. Olha que coisa fantástica, né? Uma informação valiosa, em saber que muitas das vezes a providência divina nos tira o direito de interferir na vida daqueles a quem amamos e aos quais nós acreditamos estar fazendo um bem. Em um outro momento, um senhor foi visitar Franciscano Xavier e era um indivíduo que conversava muito bem, falava fluentemente, só tinha um probleminha. O amigo que levou esse rapaz no Chico ficou curioso, que é um indivíduo versado, hábil nas palavras. Quando você dizia para ele, fale o nome de Jesus. Enfim, ele não conseguia nem fazer uma prece, né? Porque bastava dizer. Não saía. A palavra Jesus não era... Ele não conseguia produzir a palavra Jesus. Até o J ainda ia. E nada mais saía. Então, o nome de Jesus era impossível para esse indivíduo. E aí, curioso, né, com toda aquela situação, e uma coisa atípica, né, como que um nome sagrado, o mestre da humanidade, o autor do planeta em que nós vivemos, dessa escola da vida, não pode ser pronunciado por um de seus tutelados. E o Chico também fica curioso em relação àquilo e pede orientação para o seu mentor espiritual, hoje, reencarnado. Nós estamos em 2020. E o Chico está no plano espiritual, quer dizer, inverteu, né? Hoje provavelmente o Chico é que ajuda o Emmanuel nas suas andanças aqui pela Terra. Mas o Emmanuel também, tentando procurar saber por que daquilo, pediu orientação para os planos mais altos e, curiosamente, uma resposta totalmente atípica, né? Uma informação valiosa também. Olha, esse nosso irmão foi um religioso, então nós não vamos dizer a denominação a que ele pertencia, porque uma vez que esse vídeo cai na internet, ou é ouvido por terceiro, às vezes choca, né,
Mas o rapaz falava tanto o nome de Jesus em proveito próprio, em proveito único e exclusivamente dele mesmo. Quer dizer, Jesus era mercadoria, Jesus era o produto que ele vendia para se dar bem aqui na terra, que ele perdeu o direito de usar esse nome sagrado. O nome de Jesus, a memória que representa a vibração, quando a gente produz esse nome, né, na alma, né? Ele não conseguia, provavelmente ele poderia pensar em Jesus, mas da boca para fora ele não conseguia dizer. Então é isso, que ele abusou muito, usou em proveito próprio aqui na Terra. Esse presente divino, porque quando a gente observa a vida das pessoas que se dizem ateus, por mais hilariantes que sejam, por mais jocosos, por mais independentes, por mais intelectuais, por mais tudo que você puder colocar em termos de ciência, filosofia e motivações variadas, é uma situação muito dolorida, muito dolorida, porque nós outros, os ignorantes, os supersticiosos, os fantasiosos, os que necessitam de uma bengala para tocarmos a nossa vida, porque nós não somos autossuficientes para isso, precisamos de um ser que nos dirija, que nos conduza. A vida dessas pessoas é muito complicada, é muito dolorida, a melhor palavra que a gente pode encontrar para essa situação. As pessoas entram em determinados conflitos existenciais, parecem bem resolvidos, mas é muito dolorido. Não fosse a oportunidade dessa mensagem que nos traz Hippolyte Léon Denis de Rivail, um pensador intelectual, cientista, um indivíduo que um pensador da época chamou de bom senso encarnado, ou bom senso encarnado, indivíduo que racionalizava tudo. Um exemplo disso é o próprio momento em que ele passa a ter os primeiros passos na direção do conhecimento da imortalidade. Um amigo de 20 anos chega para ele e fala: Rivail, você sabia que as mesas estão se movimentando, agitando e levitando? Porque na época havia uma coisa que se alastrou, igual o coronavírus hoje, né? Se alastrou no mundo inteiro, chamada Le Table Tourneau, a dança das mesas, as mesas girantes. As mesas se movimentavam. E, devido a todo esse processo, e outras coisas aconteciam também, foi possível surgirem várias ciências, vários pesquisadores do mundo inteiro, cada um escrevendo à sua maneira, as suas experiências, as suas pesquisas em torno não só das mesas girantes, mas da materialização de espíritos. E, inclusive, eles escolhiam material materializado. Então, foi um campo muito fértil de experiências no campo da materialidade mesmo, no campo de você poder tocar, cheirar, medir a pressão de um espírito materializado, tirar o pulso, ouvir a respiração, fazer exames médicos. Teve um lá que até pediu para que
se fosse possível, examinar mais intimamente o espírito, ou seja, tirar a roupa do espírito materializado e, com autorização do próprio espírito materializado, o médico foi chamado, o médico que estava participando da reunião, e o espírito se desnudou. E ele verificou que a materialização era completa. Era uma moça, uma médium, né? Estava ali em estado de transe, saía dela um fluido ectoplasmático, e com aquele fluido se formou, né? Um espírito, um ser, né? Ser vivo, normal, igual a todo mundo, a tal ponto de ser confundido com os presentes. E ela tirou a roupa e foi examinada por aquele médico, e ele pôde afirmar: é uma mulher, com todos os detalhes, inclusive genitais. Então olha que interessante. Nós estamos falando de um indivíduo que estudou e criou a metapsíquica, uma outra ciência paralela ao espiritismo. Ele apresenta esses fatos, né? Bom, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que o espírita tem a oportunidade, não de dizer eu creio, mas eu sei. Eu sei. Eu posso estar enganado misturando o assunto que eu estava falando com o que eu estou apresentando agora. Isso não é idealismo político, não é nada. Pode ser até que eu esteja enganado, que é alguma coisa do que eu digo aqui agora, a gente é passível de erro. Mas eu vou fazer essa afirmação porque o problema aconteceu ontem. Ontem, um juiz, todo mundo conhece, nessa época, não sei quando que alguém vai ouvir essa gravação, chamado Sérgio Moro. Esse juiz, durante 22 anos, ele mostrou que era, como diz, um cabra macho. Na época em que Dilma, Lula eram presidentes, ele sofreu uma série de pressões, todo mundo está cansado de saber, todos os recursos foram utilizados para que aquela investigação não seguisse adiante, trocaram até chefes, né, da polícia, que estava fazendo investigação para ver se aquilo não dava sequência, porque tudo é uma equipe, né? O juiz está julgando, mas as provas quem traz é a polícia. E, no entanto, por covardia, não por covardia, porque os petistas são muito ousados, mas por uma série de motivos, eles não interferiram, não conseguiram interferir, melhor dizendo, nessas investigações. E as investigações prosseguiram e está lá o ex-presidente preso. Depois o juiz plantão veio, deu uma ordem legal para que ele fosse solto. Até que o próprio Supremo Tribunal Federal, aonde a convicção de alguns ali era para que a prisão em segunda instância permanecesse, mudaram tudo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que mudaram a lei para soltar o homem e para soltar uma série de... Isso tudo nós estamos ligando no plano do imediato, e aqui nós estamos falando no plano de imortalidade. Não faz diferença nenhuma se soltar, deixar de soltar, se mudar a lei, se não mudar, não faz em termos de eternidade, mas para a gente que está vivendo aqui agora, poxa, a gente fica abismado, né? Com essa volubilidade de nós, porque certamente cada um de nós está colocado no lugar que precisa para aprender. Nós, nas condições de cidadãos, os juízes nas condições de julgadores, né? Então, por isso que eu disse, nem com toda essa pressão, à época, esse moço, esse juiz Moro, cedeu. E acreditando no atual presidente,
né? Que não tem como negar, o Bolsonaro. Vamos continuar esse processo de consertar, né, as coisas. Né? Aí o que acontece? Ontem ele renunciou. Ele renunciou. E renunciou por quê? Por que ele renunciou? Porque uma coisa que nem o PT conseguiu fazer, o homem que quer consertar o país, dizendo que cadeia para a pessoa que está errada, interferir na Polícia Federal. A Polícia Federal não pode trabalhar sem pedir bênção para o presidente, não há mais essa autonomia. É isso que ele quer fazer. Né? Isso é certo, é errado. Olha, até hoje eu confiei muito no presidente. Até hoje, confiei muito mesmo. E ainda vamos colocar que eu confio, porque ele está lá, ele diz que é porque Deus mandou, ele é um Messias. Eu até acredito nisso. Porque diante de toda a loucura que os governos anteriores apresentaram, precisava de um louco mesmo, de um Messias louco aí para, né, para bater o pé em alguma coisa. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua motivação. Imagina você tirar esse presidente louco e voltar com a quadrilha que estava lá. O que adiantou? Né? Nada. A ideia do comentário de hoje é mostrar a fragilidade pessoal minha, a minha fragilidade pessoal, os meus limites de observação. Posso ter equivocado em tudo isso, mas eu iniciei esse comentário paralelo para dizer o seguinte: eu ainda acredito no caráter do juiz. Eu acredito no caráter do juiz. Eu acredito que ele possa ser corrompido, mas não do jeito que está acontecendo. Ele está lá no auge do poder. Basta ele aquecer a vontade do presidente, ele continua ali. Não, ele vai sair para se aliar às pessoas que ele prendeu, a corja que, desculpa a expressão, que ele ajudou a prender. Não faz sentido. Né? Então, julgando o caráter das pessoas, eu gostaria de deixar esse meu depoimento. Eu não acredito que ele se corrompeu, que seja alguma coisa assim, porque era mais fácil ele ficar quieto ali onde que ele está. Afundar, se fosse o caso, afundar com o barco, né, junto com todo mundo. Porque o caráter dele não depende do que o presidente possa fazer de uma maneira extravagante, alienada. Mas ele está ali, não é à toa. Precisava dessa figura dele para expor todo o esquema, sabe, que esse pessoal montou durante anos. Você veja bem, nas escolas, o que está acontecendo. A família e a autoconsciência de quem você é, isso é uma conquista de milênios. Quando o ser humano descobriu a família, ele descobriu uma coisa fantástica, uma estrutura para que cada um, e em sociedade, que é uma família, né, maior, e futuramente, né, a nível universal, a família universal. Vamos lá, parece a nave de não sei da onde, uma nave não sei da onde, de tal dimensão, são nossos irmãos. Poderíamos ser nós, reencarnados naqueles corpos. Olha aqui como se expande. Mas tudo começa no bloco familiar, onde a gente tem consciência de que ali espíritos em desafeto, muitas das vezes, brigam mais do que com a pessoa que não é consanguínea. Mas é justamente isso, a família é esse laboratório de integração, de reajustamento, mas é a família. Né? E a identidade? Quem sou eu? Eu sou o quê? Eu preciso me identificar. Agora você vai lá e destrói isso na mente da criança.
A criança não sabia se é homem, se é mulher, se é menino, se é menina. Querer que os pais ou que a sociedade decida tirar o órgão genital da criança, transformar uma menina num menino, um menino numa menina, que é mais fácil, né? Menino numa menina, que é uma coisa de loucura, uma coisa estranha. Como que você pega uma criança que não sabe, que está formando e já muda a sexualidade? Qual que é a autoridade? Quem fez a sexualidade dela foi aquele grupo social que está ali, né? Existem coisas que existiam no passado, tipo pai casar com filho, sabe? Pai ter filho com os filhos, irmão casar com irmão, isso já existiu no passado. E esse grupo ainda continua querendo resgatar isso tudo. Você vê uma criança de 9 anos sendo beijada, uma menina, pelo marido, cinquentão, sessentão, aquela cara de velho safado, e o olhar de susto da criança, quer dizer, a criança foi dada pela família para aquele homem. E muitas das vezes não respeita a própria imaturidade física daquela criança e a mata durante as núpcias, num coito. Então eu estou fazendo esses comentários pelo seguinte, para dizer que estamos aí, abertos a todos os tipos de expressões. Fiquei sabendo esses dias que no Brasil, um comentário lindo de um indivíduo que se diz até ateu, graças a Deus. Ele afirma, sou ateu graças a Deus. Ele fala das tribos tupis guaranis, que se alimentavam de carne humana como ritual, ou seja, eles comiam, às vezes, até um indivíduo da própria tribo ou da tribo vizinha para pegar as forças, as energias, a coragem daquela pessoa. Mas que existiam tribos que comiam a carne humana para se alimentar mesmo, não tinha nada de ritual, não. Né? Tribos primitivas. E hoje em dia a gente nem pensa numa coisa dessa. Quando a gente pensa, nós estamos falando em termos de Brasil, de Ocidente, porque se você buscar algumas fontes aí, você vai ver que existem grupos de pessoas que, se não comem carne humana, pelo menos faz de conta que come. Eu não sei se vocês já viram, a pessoa prepara um bolo, prepara carne e compressa ela de tal maneira que você tenha um corpo humano, como um porco, como um animal qualquer, né? Inclusive eu vi até uma escultura de carne feita para parecer uma mulher numa posição onde que as pernas estavam presas aqui, com a mão, e na genitália, que também era uma escultura, um prego gigante, tipo um prego daqueles que Jesus tinha no pé, né? Aqueles pregões dentro da genitália. E as pessoas iam ali e se alimentavam. Gente rica, os donos do mundo. Pessoas da mais alta expressão. O que esse pessoal está querendo? É comum você ver, vamos colocar no lado dos meninos do olho puxado, né? Na China, carne prensada na forma humana, mãos, pés. E o pessoal, quer dizer, acostumando as pessoas à ideia de que precisamos nos alimentar com carne humana, comer barata, comer... Então, tem coisas que se a gente ficar olhando ao redor, a gente fala, poxa, o que está acontecendo? Por que a providência divina permite isso tudo? Alguém soltar um vírus para destruir as pessoas mais idosas, porque nós estamos vendo aí um vírus que a providência divina já sabia, lógico, mas alguém fez isso. O proveito disso tudo, materialmente falando, que a pessoa visava com isso. Eu vi agora
comentário de responsáveis pelo Japão, dizendo o seguinte, que os velhos têm que dar espaço, têm que morrer. Eles têm que acelerar sua morte. Quer dizer, o cara vai ter que provocar Araquiri para poder dar espaço para os mais jovens. Nós estamos em 2020, abril. Eu vi isso hoje. Um velhinho, a pessoa até escreveu embaixo, por que você não dá o exemplo e não, você mesmo não limpa o trilho para os outros? Olha que coisa. Um idoso pedindo para que os outros idosos acelerem a sua morte. Um idoso responsável pelo comando das coisas lá na terra dele, lá no Japão. Né? E a visão que a gente está procurando entender é o seguinte: qual que é a mensagem de hoje? Fora da caridade não há salvação. Olha o quanto a gente está distante do valor de humanidade. Porque ser humano é comover-se com a situação alheia. No Brasil, o presidente do Congresso pegou bilhões da saúde, pegou bilhões das coisas básicas, escola, esses valores básicos que o governo tem que cuidar, para fundo eleitoral, para blá blá blá, para conversa fiada de político, campanha eleitoral. E não quer liberar esse dinheiro para a ajuda dos problemas relacionados ao coronavírus, que é a conversa da moda, no momento que nós estamos fazendo essa gravação. Então, enquanto uns querem que todo mundo volte a trabalhar, outros dizem, não, fica todo mundo em casa, porque o coronavírus é coisa séria, mas não libera o dinheirinho para ajudar a vida de quem está em casa. Querem se manter no poder. Existe uma guerra na mídia mostrando hospitais vazios e os índices de morte absurdos. Tem imagens de funcionários, pessoas que estão trabalhando nessas UTIs, mostrando que ali está vazio, eles não estão fazendo nada, não estão atendendo ninguém. Alguns malucos entram nesses lugares, aqui é lugar contaminado, área de risco. Eu falo, não, o risco é meu, eu estou correndo esse risco. E filma lá dentro, vazio. Ninguém está dizendo que não está acontecendo. Mas nós estamos falando em termos de Brasil. Pessoas morrendo na porta do hospital e eles não atendem, só querem atender coronavírus.